Olá, nós vamos apresentar o trabalho Corpo e Colonialidade no Videoclipe A Caminhada, de Glória Groove, Projetos de País em Disputa. Meu nome é Franciele, sou mestranda no PPG Com da UFMG e pesquiso temporalidades na música popular brasileira, com interesse, sobretudo, em como a ideia de tradição tem sido mobilizada por diferentes grupos sociais para explicar o desenvolvimento da canção nacional. Olá, eu sou Rafael Andrade e tenho pesquisado a relação entre corpos e música, principalmente a partir da experiência sensível e sensitiva dos corpos presentes em eventos musicais in loco. A partir dessa nossa proximidade no PPG-Com da UFMG, em disciplinas, grupos de pesquisa e a partir dos nossos fenômenos e abordagens, a gente passou a observar o interesse crescente em duas linhas de pensamento. Por um lado, os estudos que consideram a materialidade e a afetação dos corpos implicados nas situações comunicativas, e, por outro, os que criticam a herança colonial do pensamento e propõem formas de descolonizá-lo. Mesmo com os vários caminhos abertos por essas pesquisas, os cruzamentos das duas abordagens são, em muitos casos, tratados de forma sutil. Certas referências caras aos estudos do corpo, principalmente de origem europeia, têm se esquecido de considerar o caráter colonial envolto na construção de saberes sobre e a partir dos corpos. Da mesma forma, algumas obras que contribuem para visadas epistemológicas anti, pós e decoloniais têm em sua elaboração uma ideia ainda tímida sobre as materialidades dos corpos atravessados pela experiência colonial. Diante desse diagnóstico, a gente propõe nesse trabalho discutir como as experiências coloniais e decoloniais dos corpos aparecem no videoclipe A Caminhada, de Glória Groove. Embora Daniel Garcia, nome por trás da cantora, já tivesse feito algumas aparições na mídia, alguns anos antes, a drag queen só surgiu em cena em 2016. Desde então, tem se estabelecido como um dos principais nomes do pop contemporâneo nacional, com sucessos como Dona, Bumbum de Ouro, Coisa Boa, Apaga a Luz, Arrasta e Mil Grau. Glória Groove também já conta com um álbum e 2 EPs. Além disso, a rapper tem diversos feats com artistas de grande visibilidade, como Léo Santana, Isa, Preta Gil, Carol Conká e Drica Barbosa. No circuito de parcerias de Glória, também estão as drags Pablo Vittar, Aretusa Love e Lia Clark, além das cantoras trans, Mona Brutal e Linda Quebrada. Esse pequeno apanhado da trajetória da artista indica que ela possui um bom trânsito no universo pop e tem apreço pela diversidade em seus trabalhos. O clipe A Caminhada foi lançado em dezembro de 2019 e nos coloca diante de corpos plurais, diversos em gêneros, raças ou etnias e biotipos, que se reúnem para tomar de assalto lugares historicamente ocupados por corpos heteronormativos, brancos e masculinos. Um baile de Vogue é o primeiro ambiente em que Glória Groove nos situa no videoclipe. O cenário, visivelmente inspirado nos famosos ballrooms norte-americanos, se divide em tablado e arena. No lugar mais alto, como manda a tradição do Vogue, estão dispostos os troféus, os juízes e o apresentador, aquele que é responsável por organizar as disputas e a ordem das casas que se apresentarão na noite. Na peça audiovisual, essa figura é encarnada por Glória Groove, e é desta posição de destaque que a cantora dispara as primeiras rimas da canção. Nos segundos seguintes, as imagens se alternam entre a performance da rapper e os movimentos característicos da cultura Vogue, encenados pelos dançarinos e dançarinas no solo, que, por sua vez, simulam uma competição. O clima no salão é de liberdade. Corpos de diferentes pesos, alturas e fenótipos desfilam livremente na pista. A letra da canção dá sentido às cenas ao indicar que se trata de uma provocação à opressão que os sujeitos que estão ali sofrem frequentemente. Enquanto é acompanhada pelo balé, Glória Groove canta: "Deixa os perrecos falar quando eu mandar meu caminhar. Deixa eu arregaçar quando eu mandar meu caminhar." Após as imagens iniciais, o roteiro caminha para uma espécie de inversão de poder. Aos 1 minuto e 37 segundos, a cantora e o grupo de dançarinos, já com outros figurinos, adentram um ambiente que remete a uma instituição pública. Uma delas rende o segurança, enquanto outros caminham pelo espaço. Em seguida, um homem branco, já mais velho e de terno, que caminha com alguns papéis debaixo do braço, é alvo de uma bomba. As imagens seguintes acompanham o trajeto da cantora a um cofre, no qual há documentos amontoados. A condição do material e a presença de animais peçonhentos indicam que estão ali há muito tempo sem serem tocados.
Há closes nas identificações das pastas: censura, Caixa 2, crimes arquivados, Marielle Franco, fake news são alguns dos termos que nomeiam os arquivos. Logo após, a cantora surge em outro espaço, semelhante a uma sala de reuniões. Nela, encontram-se mais homens brancos, de meia idade, com trajes sociais. Um deles está em uma mesa e parece coordenar o encontro. Atrás dele, há uma bandeira do Brasil, um mastro. Acompanhada de sua turma, Groove conduz um carrinho com o material encontrado no cofre, encara os que estão presentes e lança os papéis no chão. Todos os homens correm para apanhar o máximo possível dos arquivos, indicando que eles guardam informações que deveriam ser mantidas em segredo. As imagens voltam a exibir os dançarinos no baile Vogue, na entrada do edifício e agora também no gabinete dos executivos. A narrativa aponta que os três ambientes estão tomados por Glória Groove e sua gangue. Ao final, há um corte, a música é interrompida, o cenário muda novamente e o grupo posa com imponência para a câmera, enquanto portas se fecham lentamente. Glória Groove aparece no centro da imagem. À esquerda dela, um dos dançarinos com traços indígenas e pinturas no rosto segura a bandeira do Brasil. O clipe se encerra dessa maneira, com os subalternos tomando poder. O videoclipe A Caminhada. Um minuto. O videoclipe A Caminhada nos permite, então, observar algumas estratégias corporais empregadas na disputa entre novos projetos de mundo ou de país e projetos oficiais, que são baseados em modelos modernos e coloniais, como indicam Simas e Rufino. Entendemos a colonialidade como um processo histórico que se baseou na exploração e subalternização de corpos que pensavam e viviam o mundo de maneira diferente ao modelo de pensamento europeu baseado na ciência moderna, no capitalismo e na igreja. A colonialidade violentou e continua violentando corpos que não se encaixaram e nem pretendem se encaixar nessa forma única de pensar e viver o mundo. Produziu e tentou produzir corpos padrões, universais, pautados pelo monologismo, brancos, héteros, masculinos, comportados, utilitários. No entanto, os corpos, alvos de diversas violências de origem colonial, físicas e simbólicas, podem ser pensados também como o principal local de contra-ataque dessas violências. É possível notar no videoclipe dois projetos que se confrontam. De um lado, uma comunidade plural que se materializa no campo de batalha do Vogue. Do outro, corpos masculinos, brancos, possivelmente heteronormativos, reunidos em um espaço institucional. Cada um, a seu modo, designa uma maneira de entender o Brasil. Enquanto os sujeitos que estão sob comando de Glória parecem priorizar a diversidade como ponto-chave para certa proposição de identidade nacional, os homens de terno remetem ao imaginário bem mais rígido e pouco afeito à pluralidade, certamente ligado ao modelo do Estado-nação. São, portanto, propostas distintas que fazem emergir, ao mesmo tempo, um país oficial, monológico e patriarcal, e outro não oficial, dialógico e diverso. E, neste clipe especificamente, o choque entre eles parece se dar justamente pelos corpos e pelas corporeidades. Conforme acreditamos, as categorias analíticas de espaço e de tempo podem nos ajudar a pensar sobre a relação imbricada entre corpo e colonialidade de modo geral e como elas são evocadas nos diferentes projetos de Brasil e de brasilidade mobilizadas no videoclipe. Isso está posto na formação de comunidades semelhantes, na disputa pelo poder e pelos espaços institucionais e na maneira com que os símbolos nacionais são acionados. Vemos muito claramente no videoclipe uma oposição entre duas comunidades que partilham semelhanças. De um lado, a gangue de Glória Groove se reúne em uma celebração que dialoga com a cultura Vogue. De outro, os homens brancos de terno se reúnem sob a batuta da bandeira do Brasil. A materialidade dos corpos aqui, com suas inscrições de raça, etnia, biotipo, gênero e figurino ou vestimenta, nos mostra um primeiro caráter de cruzamento entre corpo e colonialidade. Enquanto os corpos rígidos dos homens brancos, naquela sala de reunião, parecem se articular as características coloniais históricas reguladas pelo monologismo, os corpos livres no Vogue explodem essas amarras coloniais que tentam regular os corpos. Cada grupo parte do comum para se reunir. Um comum não só físico, mas também físico. Cada grupo, com suas estratégias, foca na partilha, no comum e na semelhança, física e simbólica para se articular. Cada grupo, inclusive, usa o espaço no qual se encontra como um território afetivo. Nesse momento, o espaço do Vogue é da gangue.
de Groove. O espaço institucional é dos homens. No entanto, o videoclipe nos mostra que Glória e sua gangue não se contentam com o espaço festivo da comunidade formada ao redor do Vogue. Por mais que ali seja um espaço de celebração entre semelhantes, há outras coisas para se disputar e tomar: o poder e os espaços institucionais, que historicamente são conduzidos por corpos moldados a partir de lógicas coloniais. Se as instituições e os projetos de país são historicamente colonizadores e, portanto, contrários à existência de corpos múltiplos, não resta outra alternativa aos subalternizados do que lutar pela sobrevivência. E isso, a nosso ver, é feito tanto na vivência festiva entre semelhantes na comunidade Vogue, quanto na união e na aliança dos corpos para a disputa por espaços de poder. Também chama atenção o modo com que a bandeira do Brasil é trabalhada no videoclipe. O primeiro momento em que ela aparece é como parte do cenário da sala de reuniões em que se encontram os homens de terno, o que nos permite inferir que eles estão ali para discutir e resolver interesses da nação. Já na segunda aparição, a bandeira está em posse do grupo que acompanha a Glória Groove, dando a entender que o poder foi tomado e que agora pertence àqueles que se entendem como uma comunidade diversa. É interessante notar como o acionamento de um símbolo nacional, que remonta ao Estado-nação e seu projeto unificador, é apropriado no clipe como um objeto de tensão. Nas áudio-verbo visualidade e a caminhada, ele indica que há algum sentimento de pertencimento em relação ao país, mas enseja uma nova cara para essa identidade nacional, menos homogênea e mais plural. Como apontamentos finais, nós sugerimos então que aquilo que se vê em A Caminhada se aproxima do que a pensadora boliviana Rivera Cusicanqui, recuperando o sociólogo René Zavaleta, chama de abigarramento, um conceito metáfora que designa a possibilidade de temporalidades diversas e contraditórias coexistirem no mesmo território, fazendo com que a ideia de uma síntese identitária, tal como o projeto colonial propõe, seja constantemente questionada e confrontada pela diversidade que ela mesma busca sufocar. Muito obrigado. Muito obrigada.